Mitos e mitologia. Será que essas histórias verdadeiramente aconteceram? Será que elas aconteceram da forma como nos contam? Será que elas são verdade? E o mais importante, qual que é a visão da ciência, da antropologia, da ciência das religiões sobre as histórias mitológicas? Eu sou o professor Caio Buzani, seja bem-vindo ao meu canal. Aqui eu falo sobre a cultura e a religião do hinduísmo. Eu que sou um praticante sacerdote do hinduísmo há mais de 10 anos e também sou acadêmico na área, pesquisador. Aqui no meu canal eu tento juntar aí o caminho científico, acadêmico, com o caminho tradicional dessa religião, dessa cultura tão maravilhosa. Se você não me conhece, fica aí para você curtir esse vídeo, que agora está mudando um pouco de formato. Eu vou estar agora postando esses vídeos mais diretos e retos falando com vocês. E, por favor, me ajude com esse canal, que é um projeto gratuito. Temos cursos gratuitos aqui no canal, temos lives todas as quintas-feiras, então deixa o joinha e deixa o comentário aqui embaixo, já me ajuda muito. O assunto de hoje é justamente esse, mitos e mitologias. Tiveram alguns comentários em vídeos aleatórios aqui do canal, como eu falo para vocês, né, o canal que já tem um certo tempo, tem vídeos muito antigos meus aqui, de 6, 7 anos atrás, mas curiosamente nas últimas semanas, nos últimos dias, tiveram comentários específicos perguntando sobre mitologia, se os mitos, as histórias indianas, se a história do Bhagavad Gita, que é o tema da nossa live de quinta-feira, se todas essas histórias verdadeiramente aconteceram ou não. E qual seria a explicação do hinduísmo para isso e principalmente qual seria a minha explicação para isso, é claro, baseado nos meus estudos acadêmicos. Primeira coisa que a gente tem que entender é que tem um significado para mito e mitologia, a gente vai ter um significado, vou dizer assim, popular, né, senso comum para esses termos, e a gente tem um significado mais acadêmico para esses termos. O significado senso comum, né, da população é que mito, mitologia é algo muito incrível que nunca existiu. Então tinha até na TV, uns anos atrás, tinha aqueles Mythbusters, né, os caçadores de mitos, que eram os caras, os americanos, acho que era do Discovery, né, Discovery Channel, que eles pegavam mitos assim urbanos e tal e tentavam ali provar, porque essa palavra mito tem essa conotação de algo que às vezes nunca existiu ou que não existe. E às vezes até tem algumas discussões assim, o que eu acredito de verdade, o que o outro acredita, a religião do outro é mito, é mitologia, algo que nunca existiu. Né? Então existe uma crença popular em cima da ideia de mito e mitologia, que é basicamente algo que não existe, que nunca existiu, que é muito incrível, mas que é fora de série, é fora do comum, é fora da realidade, principalmente. Isso é o que todo mundo meio que pensa, assim, a população pensa. Mas o que a ciência da religião, as ciências humanas, pensam e falam sobre mito? Tem longos e longos tratados filosóficos, históricos, antropológicos, sobre os mitos e as mitologias ao redor do mundo e até sobre a ideia de o que é um mito, o que é uma mitologia de verdade. Vou tentar resumir aqui para vocês, sempre lembrando que eu gosto de dar algumas referências. Um autor que eu gosto muito, que eu usei no meu mestrado, na minha graduação, que é o Alf Hittelbettel. Ele era um professor, acho que não sei se ele já faleceu ou se já está aposentado, ele era um professor americano que tem um livro sobre o Bhagavad Gita e o Mahabharata. Agora eu não lembro o nome do livro dele, alguma coisa of the battle, alguma coisa da batalha, mas se você colocar Alf Hittelbettel, você vai achar. Depois eu coloco aqui nos comentários também o nome dele. E ele é um desses grandes estudiosos, né? Ele era historiador da religião, falava sobre o conceito de mito e mitologia, de tempo mitológico, é um termo que ele usa muito. O que as ciências humanas vão entender por mito? Mito é o tipo de história que carrega dentro dela um significado sobre moral, ética, costumes, aprendizados de autoconhecimento, de espiritualidade, tudo isso dentro daquela história. O objetivo daquela história, o porquê daquela história estar viva há tanto tempo e ser transmitida por aquele povo, por aquele grupo, é porque aquela história, uma história em si, ou um conjunto de histórias, contém muito conhecimento. Ela exemplifica ou ela contém ali nos seus significados, nos seus símbolos mais profundos, um conhecimento muito grande, seja para aquele povo, seja para aquela cultura, seja para aquele grupo ali religioso, místico, filosófico.
Daqui você já conseguiu perceber que mito não tem nada a ver com verdade ou mentira. Por quê? Porque ele tem a ver com conhecimento. Então, não cabe nem a nós pesquisadores, nem a ninguém, eu, você, buscadores espirituais, não faz muito sentido você ficar se perguntando se aquele mito aconteceu de verdade ou não. Porque a grande verdade é que pouco importa. Pouco importa se ele aconteceu daquela maneira exatamente, se foi exatamente naquele tempo histórico, porque aquela história está sendo contada e recontada e lembrada esse tempo todo, porque nela contém um conhecimento muito importante. Um aprendizado que quem quer estar dentro daquele grupo, daquela cultura, daquela religião, daquele ciclo ali de conhecimento, precisa ouvir aquela história para receber aquele conhecimento. Então, os mitos o conjunto desses mitos, né, mitologia, nada mais seriam do que um conjunto de histórias, de contos, de épicos, de aventuras, que não são só contadas para, entreter as pessoas. Não é só uma historinha para a gente se entreter. Ela é uma historinha para a gente prestar atenção nela. É uma historinha muito importante, que a gente tem que prestar atenção nela, ouvir com atenção e, principalmente, quem conta, a gente vai saber que aquela pessoa que está contando a história, ela é realmente parte daquele grupo, se ela, além de contar a história pra gente, explicar o porquê daquela história ser importante. Então, esse é a coisa mais importante desse vídeo, acho que o que eu queria transmitir para você, que mito e mitologia, se perguntar se um mito ou uma mitologia aconteceu ou não, não é certo nem errado, é só... não tem sentido nenhum. Perde completamente o sentido. Por quê? Porque o sentido dessas histórias não é contar algo que verdadeiramente aconteceu ou não. Algumas contam coisas históricas que a gente vai comprovar e que realmente aconteceram. Outras nem tanto, a gente não tem como comprovar. Algumas vão ter coisas históricas, mas com uma purpurina ali por cima, com um chantilly ali por cima, para ficar mais fantástico e tal. Mas isso pouco importa, porque o que mais importa dessas histórias, de novo frisando aqui para a gente entender, o mais importante dessas histórias são as mensagens, o conhecimento que essas histórias estão trazendo para a gente até os dias de hoje. Isso é o mais importante. Então, voltando aqui para o nosso assunto, para o assunto do canal, quando a gente olha para o hinduísmo, a gente vai ter milhares de histórias que até às vezes podem até se contradizer, ou podem falar assim, não, falam de um evento, vou dar um exemplo, o casamento do Senhor Shiva, às vezes você vai ter 2, 3 fontes que vão falar sobre esse casamento e vão falar de formas distintas, e dentre outras coisas. Mas então elas estão se contradizendo? Qual que é a verdadeira? Qual que é a melhor? Pouco importa. Porque o que importa dessas histórias, enquanto mitos, enquanto mitologia, não é contar algo que certamente aconteceu exatamente daquela forma. Não é esse o objetivo. O objetivo é nos trazer uma reflexão, um conhecimento, uma sabedoria que, de repente, se mantém viva por mais tempo e a gente vai entender de uma forma mais completa, mais inteira, se ela for apresentada na forma de uma história, na forma de uma aventura, na forma de um romance, alguma coisa desse tipo. E aí entra a mitologia indiana, as histórias que são contadas. Muitas pessoas têm curiosidade de saber, procuram. Aqui no canal eu tenho alguns vídeos falando, acho que a história de Ganesha, a história de Krishna, né? Tem alguns vídeos aqui no canal que eu conto algumas histórias, né? Não sei se eu tenho um vídeo sobre o casamento de Shiva, agora não estou lembrado, mas tem algumas histórias aqui no canal dessas divindades do hinduísmo. Vocês podem ver, é muito interessante porque muitas pessoas querem saber, né? Querem entender mais, querem buscar mais essas histórias. Mas o que eu sempre aviso aos meus alunos é: tenham cuidado para você não começar a buscar essas histórias como se quisesse achar uma fanfic dos deuses, sabe? Uma novelinha dos deuses. Eu quero me entreter, sabe? Eu quero me entreter, mas eu não quero ver Netflix porque eu me sinto culpado. Eu quero me sentir espiritual. Então eu vou ficar buscando a historinha dos deuses só para me entreter. Não é para isso. Essas histórias não são para isso. Essas histórias são histórias espirituais, são histórias sobre autoconhecimento. Contam, sim, vivências dos deuses, dos grandes heróis, como Arjuna. Contam, sim, épicos de reis santos da Índia.
Só que você não deve buscar essas histórias com a intenção de simplesmente se entreter, ou para saber quem é o melhor, quem é o maior, quem brigou com quem fez o quê. Essas histórias carregam conhecimento sobre nós mesmos, conhecimento sobre as nossas vidas, uma sabedoria ancestral que dá na nossa mão todas as ferramentas para a gente viver melhor a nossa existência, para a gente conduzir de uma forma melhor a nossa vida. Então não é algo que a gente vai buscar, vai ler, vai ouvir, sei lá, por entretenimento, por uma curiosidadezinha, por uma bobeirazinha. Curiosidade por curiosidade, hoje você tem o chat GPT. Estou falando para você estudar para o chat GPT, que é horrível. Mas se você é só curioso, joga lá, qualquer coisinha, Ganesha, isso, aquilo, elefante, tá bom. Se é só o raso que você quer, fica no raso. Agora, se você quer buscar algo profundo para entender o significado, para entender a sabedoria por detrás dessas divindades, dessas histórias, aí você tem que se preparar para estudar, para ouvir, para meditar sobre aquilo e principalmente de uma fonte que seja confiável. Tudo bem? Era essa a mensagem que eu queria trazer para vocês. Se você quiser se aprofundar nesse tema, eu tenho um dos meus cursos é sobre a mitologia dos deuses hindus, dos principais deuses hindus, porque são milhares. Então eu fiz um curso dos principais que as pessoas mais gostam, Ganesha, Shiva, Krishna, Parvati, Kali, Brahma, enfim, dos principais. Você pode ver no meu link aqui embaixo na descrição. O curso é acessível, tá aí para vocês estudarem. Aqui não tem marketing digital, nada disso. Eu sou só um professor, eu gravo meu conteúdo das minhas aulas, tá lá disponível para quem quiser realmente sentar e estudar para aprender. Então, se você quiser aprender mais sobre as divindades hindus, tem o meu curso aqui embaixo para você clicar. Tá lá. Ok? Agora no canal eu vou tentar, pelo menos uma vez por semana, continuar com os vídeos. Provavelmente vão ser nesse formato aqui, eu conversando mais com vocês direto, sem muita edição, sem muito corte, porque eu estou terminando o meu doutorado, estou com pouco tempo, então eu quero manter esse projeto vivo. Então, enfim, eu vou colocar alguns vídeos, provavelmente eu vou estar colocando vídeo aí toda segunda, terça-feira, além da live, que sempre acontece às quintas-feiras, é gratuita, aberta para todo mundo. E os cursos também, tem cursos gratuitos aqui no canal, que você pode ver nas playlists do canal. Tem os cursos de aprofundamento, como eu falei, como do aqui embaixo, no link aqui embaixo, como dos deuses hindus, mas também temos cursos gratuitos aqui no canal, nas playlists. Tudo bem? Conto com a ajuda de vocês, deixa aí o joinha no vídeo, deixa o seu comentário, comenta qualquer coisa para me ajudar. Bota aqui, obrigado professor, Namastê, Hare Krishna. Qualquer comentário que você colocar aqui já me ajuda muito, ajuda o YouTube a divulgar esse conhecimento para mais pessoas. Vou ficando por aqui, ótima semana para vocês e até a nossa live de quinta-feira. Tudo bem? Hare Krishna, até a próxima.